Olá, pessoal! Eu sou a professora Ellen, do Colégio Tiradentes, de Vilhena, Rondônia. E hoje a nossa aula será sobre literatura, mais especificamente sobre o período literário chamado Romantismo. Para quem fez o primeiro ano, provavelmente começou a estudar a história da literatura e viu que a história da literatura começa com o trovadorismo, período literário ainda relacionado à música, que aconteceu durante o período medieval e que não teve aqui no nosso país, no Brasil. Depois evoluiu para o humanismo, o classicismo, depois veio o barroco e só a partir do barroco que nós passamos a ter um período literário de fato dentro do nosso país. Em seguida veio um novo período literário que se chamou arcadismo. Todos esses períodos literários citados nós estudamos no primeiro ano. Agora nós iremos estudar o romantismo, que foi um período literário em que o Brasil começou de fato a produzir uma literatura própria, independente da Europa, independente de Portugal. Então, pessoal, a partir do romantismo, nós iniciamos uma dita fase moderna da literatura e nós vamos entender que o romantismo tem como base, como contexto histórico, porque ainda começa na Europa, duas revoluções muito importantes, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Bem, pessoal, então nós começamos a nossa aula de literatura sobre o romantismo com a apresentação de uma tela de um artista plástico chamado Delacroix, tá? Uma tela que está no Museu do Louvre, na França, e que ela representa o contexto histórico do romantismo. Todas as vezes que nós estudamos literatura, nós precisamos primeiro entender o contexto histórico do período literário para a gente entender por que a arte foi daquela forma, por que ela tem essas características. A gente precisa entender que a arte é uma representação artística da nossa realidade. Então, aqui a gente tem a tela A Liberdade Guiando o Povo, que representa a Revolução Francesa, que foi uma revolução social instaurada pelos burgueses, que a gente viu que foi uma classe social surgida lá no humanismo, tá? Quando nós estudamos o humanismo, o classicismo, que é a classe social dos comerciantes, daquelas pessoas que se tornaram ricos não pela nobreza do sangue, mas pela venda de mercadorias, tá? Então, aqui no final de 1700, nós temos a Revolução Francesa, em que esses burgueses começaram a lutar por maiores direitos sociais, por maior liberdade individual. Então, aqui nós temos algumas obras que ilustram o romantismo no Brasil e no mundo, tá? Temos aqui Iracema e Senhora, do artista José de Alencar, tá? 5 Minutos, Lucila. Aqui temos a obra do Goethe, que foi o marco do romantismo na Alemanha. Ele foi muito importante, essa obra, para dar características para o romantismo, tá? Principalmente as características da tristeza, da melancolia, tá? Aqui nós temos Noite na Taverna, que é uma obra muito importante no Brasil, e Ivanhoé, que é uma obra que resgata a questão da valorização da pátria e do nacionalismo e da história, tá? Então, como eu disse para vocês, o contexto histórico é muito importante. O contexto histórico, então, do romantismo no mundo está ligado à Revolução Industrial, que é a revolução das máquinas, né? O desenvolvimento das indústrias, da produção em série, tá? E nós temos também o contexto da Revolução Francesa, que teve como objetivo valorizar principalmente a questão do individualismo e a desobediência às regras estabelecidas, tá? Então, a Revolução Francesa buscou maior liberdade, tá? Individual e também a valorização de leis que defendessem a classe trabalhadora e as pessoas, então, os direitos sociais, tá? Então, nós temos que a Revolução
industrial, assim como a Revolução Francesa, ocorreram no final de 1700, tá? Então, a Revolução Industrial buscava a modernização e a reorganização da sociedade, principalmente por meio do desenvolvimento industrial, tá? Da produção em série, e nós temos a Revolução Francesa ou Revolução Burguesa, que tinha por objetivo lutar pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, que foi o lema da Revolução Industrial, certo? A base, então, da arte romântica está pautada, pessoal, na arte da revolução, ou seja, da mudança, certo? Revolução, a mudança, está pautada também na questão da desobediência das regras e dos valores pré-estabelecidos, e o romantismo está pautado também na valorização do individualismo, tá? Na valorização do eu, ok? Bem, pessoal, então, as características do romantismo que vão compor as obras do romantismo são essas aqui. Então, olha só, nós temos liberdade de criação. Então, a arte romântica não queria que tivesse um padrão de arte a ser seguido. Por quê? Porque eles não estavam num contexto de desobediência, de revolução. Então, por esse motivo, eles não queriam que a arte tivesse um padrão pré-estabelecido. A arte romântica vem valorizar o nacionalismo, a valorização da pátria, a valorização da sua história, da sua cultura. A linguagem da arte romântica buscou o coloquialismo, já não queria ser tão certinha, tão rebuscada como a arte dos períodos literários anteriores. A arte romântica buscou valorizar o individualismo, a valorização das emoções, da subjetividade dos seres humanos. O romantismo trabalha também muito com a temática do pessimismo. Então, nós vamos ver em várias obras românticas características da tristeza, da melancolia, da solidão, tá? Sem aquela perspectiva de futuro, tá? Nós temos também a morte como fuga. Então, devido à obra daquele artista Goethe, que eu mostrei para vocês no início, o romantismo ganhou essa característica de morte como fuga para os problemas. Então, a solução para os problemas é a morte, certo? Nós temos também a questão da crítica social. Então, principalmente na terceira fase do romantismo, nós vamos ver que o romantismo ele vai partir para essa questão da crítica social. Os artistas não queriam simplesmente que o romantismo ele viesse para representar uma arte da nobreza, uma arte sem tratar das questões e das problemáticas sociais. Então, principalmente inspirados pela obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, é que o romantismo ganhou essa característica de visão crítica da sociedade, mostrar os problemas sociais, tá? Principalmente, pessoal, os problemas sociais relacionados à natureza humana, tá? Nós temos também a valorização do culto à natureza. Então, como a cidade, devido à Revolução Francesa, a Revolução Industrial, estava muito movimentada, muito bagunçada, conturbada, no romantismo nós temos a valorização da natureza como um espaço de fuga dessa movimentação e desse barulho, dessa desordem, tá? Então, valorização da natureza. E nós temos a representação da mulher no romantismo sempre como uma figura idealizada, certo? Aí nós temos o romantismo, então, no contexto histórico brasileiro, porque nós estudamos o romantismo no contexto histórico europeu, e acontece que o romantismo no Brasil ele vai ganhando características próprias. Então, qual o contexto histórico do romantismo no Brasil? Então, o contexto histórico é a chegada da família real, tá? No Rio de Janeiro, em 1808. Aqui nós temos uma tela de um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, tá? E que representa essa chegada da família real portuguesa. Aqui a data da tela é de 1952, tá? Mas a chegada da família real portuguesa foi em 1808. Aí, pessoal, nós temos então que saber que a chegada da família real portuguesa no Brasil foi muito importante para a consolidação da nossa arte nacional.
Então, a partir da chegada da família real portuguesa, a nossa literatura passou a se tornar independente da europeia. Então, nós criamos uma literatura genuinamente nacional, com características do nosso país, ok? Bem, pessoal, então, o romantismo no Brasil, toda vez que a gente estuda literatura, é importante que a gente saiba que, por uma questão didática, o início de um novo período literário sempre se faz por meio da publicação de uma obra. Então, aqui no Brasil, a obra que deu início ao romantismo foi a obra Suspiros Poéticos e Saudades, do poeta Gonçalves de Magalhães, no ano de 1836. Então, essa é a obra inaugural do romantismo no Brasil, tá? Então, assim como nós temos uma obra que inaugura cada período, nós temos uma obra que vai finalizar esse período para inaugurar outro. Então, o romantismo no Brasil, ele didaticamente é encerrado por meio da publicação da obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, certo, pessoal? Aí, nós vamos então para as características do romantismo no Brasil. É importante que vocês saibam que no Brasil, o romantismo foi um período literário muito amplo. Nós tivemos 3 gerações românticas, ou seja, 3 gerações com características diferentes, tá? No romantismo. A primeira geração romântica foi chamada de nacionalista ou indianista. Então, nós temos como característica dessa primeira geração a exaltação da natureza e da nossa pátria, a criação do herói nacional. E quem foi o nosso herói nacional? Obviamente, o índio, certo? Nós temos a valorização do sentimentalismo e temos também a forte presença da religiosidade, tá? Nas obras de caráter romântico da primeira geração, ok, pessoal? Então, indianista ou nacionalista. Por isso que nós temos Iracema, ou Guarani, Juca Pirama, que são obras de caráter indianista. Nessa primeira geração, nós temos como principais representantes artísticos o poeta Gonçalves de Magalhães, que escreveu a primeira obra, tá? Gonçalves Dias, que foi um poeta que deu continuidade ao romantismo na poesia, tá? Que tem a tão conhecida poesia Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, tá? Que todo mundo já ouviu falar, inclusive que parte desse poema está no nosso hino nacional, tá? E nós temos também, esses são os artistas da poesia. E na prosa, que são os artistas que escrevem obras, tá, pessoal? Histórias românticas, nós temos o José de Alencar, que foi o escritor mais produtivo do romantismo, tá? Com muitas obras literárias, Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida. Esses são só alguns, tá, pessoal? Então, nós temos aqui a imagem do Gonçalves de Magalhães, o que escreveu a primeira obra romântica, e nós temos o Gonçalves Dias, que foi o poeta que consolidou o romantismo aqui no Brasil. Eu coloco aqui, pessoal, a idade em que eles morreram, para depois a gente fazer um comparativo, tá? Gonçalves de Magalhães morreu aos 71 anos. Gonçalves Dias morreu com 41, mas porque, infelizmente, ele morreu num naufrágio, tá? Depois a gente vai saber o porquê aqui dessas datas das suas mortes, tá? Então, essas foram as características da primeira geração. Na segunda geração, nós vamos ter a geração chamada de ultrarromântica, também chamada de geração do mal do século, tá, pessoal? Essa geração, ela foi principalmente inspirada nas obras de um poeta inglês chamado Lord Byron, tá? Que era um poeta melancólico, pessimista, triste, e também nas obras do Goethe, que escreveu uma obra muito importante, tá, pessoal? Que é chamado Sofrimentos do Jovem Werther, que deu várias características para o romantismo, principalmente o romantismo da segunda geração. Então, nós temos aqui como característica da segunda geração, a geração do mal do século. Por que mal do século? Porque a maioria dos poetas, pessoal, morreram de tuberculose, era uma doença ainda incurável. Então, os artistas dessa geração morreram muito jovens. Então, como características, nós temos o individualismo, o egocentrismo, a negatividade, a desilusão do
mundo, o tédio e principalmente sentimentos relacionados à fuga da realidade, pessoal, e a morte como solução para os problemas, certo? Então, essas são as características da segunda geração do... Muito bem, pessoal. Agora, nós temos temas que são recorrentes nas obras dos autores da segunda geração. Quais são os temas recorrentes? Principalmente a idealização da infância, tá? A idealização da figura feminina. Nós temos a presença constante da melancolia, da tristeza, sempre histórias envolvidas em uma áurea sobrenatural, numa áurea sombria, e nós temos muita questão da exaltação da morte, tá, pessoal? No Brasil, os nossos principais poetas representantes dessa geração foram Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu, o Junqueira Freire e o Fagundes Varela, tá? Então, aqui nós temos a figura do Lord Byron, tá? Que foi o poeta que inspirou essas características da segunda geração do romantismo. Olha lá, Lord Byron morreu aos 36 anos, tá? O Álvares de Azevedo, que é o principal representante dessa geração no Brasil, ele morreu com apenas 21 anos, tá, pessoal? Então, assim, virou tipo assim, conceitual os artistas morrerem cedo, tá? Por quê? Porque essa é a geração do mal do século, né? A morte como fuga para os problemas. E aí contou com a ajuda da problemática de saúde pública, tá? Que foi a tuberculose, que até aquele momento não tinha cura. Então, muitas pessoas morreram por conta dessa doença, tá? Então, todos os versos são sempre melancólicos e tristes, tá, pessoal? Aí nós temos aqui o Casimiro de Abreu, que também morreu aos 21 anos, vítima da tuberculose, tá, pessoal? O Casimiro de Abreu também é muito importante para essa geração e ele valoriza muito a infância, tá? Nós temos o Junqueira Freire, que foi um monge beneditino, então ele escreveu muitos poemas acerca dos sofrimentos da vida religiosa, também morreu bem cedo, com 22 anos, tá? E nós temos o Fagundes Varela, que morreu aos 33 anos, e a principal temática da sua obra foi em torno da tristeza da morte de um filho, que morreu muito precocemente, tá? Então, para mostrar para vocês que todos esses artistas da segunda geração estão aí dentro desse cenário melancólico, triste, sombrio, tá? Aí nós temos a terceira geração do romantismo, que é a geração crítico-social. A partir dessa geração, os artistas do romantismo começaram a pensar que a arte literária ela não deveria simplesmente para mostrar a beleza, para mostrar a nobreza, a riqueza. Eles passaram a acreditar que a arte deveria servir como meio de crítica e denúncia social. Então, eles foram inspirados principalmente pela obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, tá? Que trata da questão da miséria, tá? Da pobreza, das desigualdades sociais. E aqui no Brasil encontrou um contexto muito fértil, que era o pedido, que era o momento em que os republicanos queriam acabar com a monarquia do Brasil. E também coincidiu com um momento abolicionista, em que as pessoas queriam que acabasse com a escravidão no Brasil. Então, foi um momento muito importante, tá? A geração crítico-social, e pegou esse momento bem marcante da nossa história. No Brasil, pessoal, a terceira geração, além de ser chamada de crítico-social, também é chamada por muitos de geração condoreira, porque Condor é a ave que habita a Cordilheira dos Andes, tá? A principal ave aqui da América Latina, e ela é símbolo de liberdade, assim como também muitos chamam de geração hugoana. Por quê? Porque inspirados na obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, certo? Bem, pessoal, então as características da terceira geração do romantismo são valorização do povo e da cultura africana. Nós temos a influência da obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, poesia como denúncia da vida dos escravos, das péssimas condições de vida dos escravos,
As poesias, elas passam a valorizar a igualdade, a justiça e a liberdade, que são ideais da Revolução Francesa. No Brasil, como principal autor, como principal poeta, nós temos o Castro Alves. Nós temos já a presença de um amor que deixa de ser idealizado, como na primeira e na segunda geração. A mulher, ela já não é mais aquela mulher inacessível, então ela passa a ser representada de maneira carnal, de forma sensualizada, e não como uma virgem pura, santa, tá? E o amor passa a ser concreto. Então, nós temos o Castro Alves, que é o principal representante dessa geração, dessa terceira geração. Ele ainda morre cedo, tá, pessoal, também, embora já não seja a morte como fuga para os problemas, não seja característica dessa geração, o Castro Alves acabou morrendo por conta da tuberculose também, mas por um acidente que ele sofreu, em que numa caça ele acabou dando um tiro acidental no próprio pé, tá? E aí, pra gente ver essa questão da mulher sensualizada, do amor carnal, tem esse fragmento dessa poesia da obra Navio Negreiro, tá? Que é uma das obras mais importantes dele, Navio Negreiro e Espumas Flutuantes, tá? Nós temos então um trechinho que diz assim: Boa noite, Maria, eu vou embora, a lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, Maria, e tu dizes, boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam os meus desejos. Então, para vocês verem essa presença da sensualidade, da mulher carnal, do amor carnal, tá, pessoal? Aí nós temos aqui, para vocês entenderem, que o romantismo foi um período literário que ele deixa, pessoal, características profundas na arte moderna. Então, para aqueles que gostam de rock, tá? Saibam que o romantismo, esse lado sombrio, tá? Esse lado melancólico dele, trouxe muitas características para o rock. Então, nós temos a banda Evanescence, que tem uma música chamada My Mortal, que representa essa mulher romântica, essa áurea sombria, melancólica, tá? Nós temos o The Cure, que é uma banda também que apresenta esse lado bem gótico, bem sombrio também, tá, pessoal? Tem uma música chamada Boys Don't Cry, que garotos não choram, tá? A tradução, que tem um clipe bem bacana, que mostra essa relação, assim, bem gótica, bem sombria, tá? Que é bem interessante se vocês tiverem oportunidade de ver. E nós temos uma banda também bem melancólica, bem romântica, assim, com essas características de romantismo, lembrando que quando a gente fala em romantismo, parece sempre que é o amor entre duas pessoas, aquela melosidadezinha toda, né? Mas nós vimos que o romantismo ele tem 3 gerações com características bem diferentes, tá, pessoal? Então, o romântico também tem essa característica de melancólico, de sombrio, de sobrenatural. Então, a banda Joy Division também tem essa pegada, assim, com essas características românticas. E para quem quer saber também, em relação às características do romantismo nos filmes, nós temos o Eduardo Mãos de Tesoura, que é um filme excelente, que representa essa aura gótica, tá? O filme Sin City, que também tem várias características do romantismo, e a obra O Corvo. Ok, pessoal? Então, para vocês verem aí a questão do romantismo em todas as artes e as suas influências modernas até hoje. Bem, pessoal, então, como vimos, o romantismo foi um período literário muito abrangente. Aqui no nosso país foram 3 gerações e todas essas gerações deixaram marcas profundas na literatura posterior. Eu espero ter ajudado e saibam, só o conhecimento liberta. Até a próxima!